Apertem os cintos, o juros subiu. Depois de mais de 2 anos, o Banco Central brasileiro elevou a taxa básica de juros de 10,5% para 10,75% ao ano. Será que esse é o começo de mais um filme de terror para a economia brasileira? Salve pessoal, tá começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado tá a jornalista, a repórter, faz tudo do seu dinheiro, Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí falar do nosso pós-Copom? É isso mesmo. Bom, e para falar sobre esse assunto, para nos ajudar aqui a cobrir tudo sobre esse pós-Copom e, claro, né, as consequências disso para os investimentos, nós temos aqui uma fera, o nosso convidado é o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Seja bem-vindo, Padovani. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado você. Bom, Padovani, você acha que você já viu esse filme de alta de juros algumas vezes? Peguei aqui o teu currículo, né? Economista formado na Universidade de São Paulo, mestre em economia pela FGV, antes do Banco BV, passou ali vários anos no Banco SLB, a gente teve a oportunidade até de te entrevistar também quando você estava lá, também foi sócio da Tendência Consultoria e assessor do Ministério da Fazenda durante o Plano Real. Bom, temos bastante coisa para falar aqui sobre juros e antes de entrar no nosso primeiro bloco, eu já peço para você que está acompanhando a gente para curtir esse vídeo, assim ele chega para mais pessoas no YouTube. E quem sabe, né, vamos compartilhar aí até chegar ao pessoal do Copom, liderado ali pelo Roberto Campos Neto. Aproveita também para deixar o seu comentário. Qual que é a sua opinião? Será que o Banco Central acertou ou errou ao subir a taxa básica de juros? Bom, lembrando que o podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Basta buscar ali por Seu Dinheiro na aba de podcasts, não na aba de música. Bom, mas antes de passar aqui a palavra pro Padovani, acho que é legal fazer um breve resumo do que foi essa super quarta. A gente estava até conversando antes de ir ao ar aqui, porque faz tempo que não acontecia tanta coisa numa quarta-feira em termos de política monetária. Primeiro tivemos, né, como eu coloquei aqui no começo do programa, o aumento da taxa básica de juros aqui pelo Banco Central Brasileiro, em 0,25 ponto percentual. A decisão, de certa forma, era esperada pelo mercado, só que, se a gente lembrar, acho que ninguém, no começo do ano, esperaria que a Selic chegaria em setembro em 10,75% ao ano. Muito pelo contrário. Tinha muita gente no mercado esperando até que os juros ficassem ali abaixo do patamar de 2 dígitos, voltassem a ficar abaixo do patamar de 2 dígitos. Então, de certa maneira, embora os últimos acontecimentos tenham colocado esse passo como praticamente previsto pelo Copom, enfim, a trajetória dos juros aí ao longo do ano surpreendeu bastante o mercado. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente viu um movimento contrário. Eu acho que é algo que não acontece também com muita frequência. O Fed, o Banco Central norte-americano, cortou os juros em meio ponto percentual, agora ali para o patamar entre 4,75% e 5% ao ano. Bom, Padovani, acho que antes de falar do que vai acontecer, do que deve acontecer, vamos falar um pouquinho sobre a decisão em si. E queria saber da tua opinião. Assim, primeiro, começando pelo Copom. Na tua visão, o Banco Central brasileiro acertou ao elevar a taxa básica de juros? Havia ali alguns questionamentos, porque a inflação, inclusive o último dado do IPCA, a gente trouxe até uma deflação. Então, e o discurso do Banco Central também, nesse período, entre as duas últimas reuniões do Copom, mudou bastante. Então, eu queria saber, enfim, qual que é a tua visão, enfim, sobre a decisão em si? Olha, os argumentos que o Banco Central tem apresentado são muito sólidos, né? A gente pode aqui discutir se 10,5 é alto, se é baixo, mas o fato é que com 10,5, onde estava a Selic antes, a economia brasileira vinha se acelerando, a inflação corrente não mostra sinais claros de convergência para 3, ela vem oscilando entre 4 e 4,5. Tem uma parcela da inflação corrente, que é a inflação de serviços, rodando um nível de 5%. Quando se olha para o horizonte à frente, as expectativas continuam muito elevadas e em nenhum momento elas convergem para o centro da meta, que é 3. Então, assim, dependente das discussões sobre juros, o fato é que a realidade, os números vinham mostrando
uma situação complicada para a inflação. Então, por esse aspecto, eu acho que a decisão do Banco Central é correta, né? Realmente é um Banco Central comprometido em alcançar o centro da meta. Agora, duas perguntas. A primeira é sobre o passo que o Banco Central deu. 0,25, na tua visão, foi correto? Ou porque tem pessoas no mercado que defendem ou defendiam, que agora a decisão já foi, que o Banco Central fosse mais agressivo diante dessas preocupações que você colocou e já iniciasse o ciclo de aperto com uma alta de 0,5 ponto percentual. Então, eu queria saber se, na tua visão, o Banco Central foi correto ao começar esse ciclo em 0,25 ou deveria ser um pouco mais ali, agressivo com relação ao controle da inflação. E a segunda pergunta é sobre o ciclo de alta da Selic em si. Até quando a Selic vai subir? Até que ponto? Essas duas perguntas estão correlacionadas, né? Quando você tem um ciclo longo de aumento de juros, você pode ir num ritmo mais forte, né? De 0,5 ponto, 75. Quando o ciclo é mais curto, é legal ir tateando, né? O que o Banco Central veio passando na comunicação é que talvez fosse o segundo caso. Olha, talvez seja só uma calibragem da taxa básica de juros. Se é uma calibragem, talvez faça sentido ir com calma, colhendo informações. E isso acabou guiando o mercado para a aposta de 25. Agora, o curioso é que ontem, no comunicado que acompanhou a decisão, o Banco Central ele mesmo sugere que, olha, as precificações de mercado talvez não sejam suficientes para fazer a inflação convergir, usando os modelos. Bom, então ele está sugerindo ali que o ciclo vai ser mais longo do que 1 ponto percentual que o mercado imaginava. Bom, se o ciclo é mais longo, ele poderia fazer mais rápido para surtir impactos também mais rápidos sobre a economia. Então acabou sendo um pouco estranha a comunicação prévia à decisão com a comunicação no momento do anúncio. Hoje, visto com os olhos, né, pós-decisão, eu acho que ele claramente poderia ter começado com 0,5 ponto. Uhum. Em relação ao ciclo em si, qual que é a tua projeção? Até onde a Selic deve subir, na tua visão? Olha, o Banco Central ontem deixou isso claro na comunicação. Eles vão subir os juros até que as expectativas comecem a convergir. Eu acho que se a gente for num ritmo mais forte de juros, com o Banco Central coeso, mostrando comprometimento forte, eu acho que talvez um ciclo de 150, 200 faça sentido. Uhum. A gente estava inicialmente com uma cabeça de 1 ponto percentual, tendência a gente migrar para um ciclo total de 150 pontos. Tá, isso levaria a Selic para 12%. Uhum. Isso seria o pico dela. Eu acho que seria um bom palpite. Agora, depois de muitos anos de experiência, a gente sabe como esses processos de aperto eles começam, mas você nunca sabe como eles acabam, né? Você tem choques na economia. Então, eu diria que o viés claramente é para ser um ciclo maior. E se você tem alguma segurança que é um ciclo maior, então você poderia ter começado também mais rápido. Mas a questão do Federal Reserve ter cortado os juros, né? E agora provavelmente vai cortar mais, embora não tenha sinalizado isso com clareza, é o que se espera. Sim. Né? Isso pode dar uma segurada nesse aperto monetário por aqui? E o que você achou da decisão do Fed, né? Enfim, isso pode beneficiar o Brasil nesse sentido também? Bom, a decisão do Fed era mais ou menos esperado. O debate de mercado, se o ciclo começava a 25, com 50, o Powell, presidente do Banco Central norte-americano, fez uma coisa que não é comum. Ele antecipou a decisão na reunião dos banqueiros centrais nos Estados Unidos. Então, já era claro que viria o corte. A discussão era qual o ritmo que ele faria. Eu, pessoalmente, estava achando que seria no ritmo de 25, porque não há sinais muito claros que a economia norte-americana está muito fraca ou que a inflação esteja realmente com uma queda forte. As leituras são sempre pouco claras, mostram uma economia ainda resistente, inflação também com uma certa resiliência. Então, eu achei que ele poderia ter calma no processo de afrouxamento. Mas não importa. Eu acho que o que eu acho que é relevante é que ele começou um ciclo, né? Esse ciclo tende a beneficiar o Brasil, né? Por uma razão direta e uma razão indireta. A razão indireta é que se ele está cortando os juros, é porque ele está convencido, e talvez os dados do mercado de trabalho mostram isso, que a economia norte-americana está perdendo fôlego. Se você considerar fragilidades no crescimento que a gente já vê na Europa e na China, então a gente tem um quadro aí para frente de demanda global fraca. Demanda global fraca acaba fazendo com que os preços de matérias-primas caiam. Então,
a gente vai se beneficiar de um quadro global desinflacionário. O Banco Central norte-americano reage a esse cenário de menor pressão de custos, corta a taxa de juros. Historicamente, quando você corta os juros, isso costuma empurrar capitais para os mercados emergentes. E aí tem uma novidade, né, que o Brasil é o único país no mundo subindo taxa de juros. Então, faz sentido esperar que a gente receba capitais de curto prazo. Bom, se isso acontece, então o dólar deveria cair no Brasil. E aí a combinação de preço de matérias-primas recuando com dólar em queda é menor pressão de custos para as empresas, o que ajuda o Banco Central. Então, o quadro global ajuda certamente o nosso Banco Central a subir menos os juros. Agora, por outro lado, o nosso desafio aqui é a inflação de serviços. A economia brasileira está excessivamente aquecida, um exemplo é o mercado de trabalho. Isso pressiona preços e, portanto, o Banco Central tem, eu acho, um desafio maior do que, apesar dessa ajuda no mundo, o desafio nosso é interno. Ao mesmo tempo, uma economia aquecida, porque o governo vem estimulando muito a economia. Então, como não se espera que o governo mude sua postura em termos de estímulos fiscais, então faz sentido que o Banco Central seja sobrecarregado, tendo que subir mais taxa de juros. Então, apesar de o mundo ajudar, eu acho que a história muda pouco do ponto de vista de estratégia do nosso BC. A gente não está... O mundo está ajudando, mas a gente não está se ajudando. Não, a gente não está fazendo a nossa parte, né? Padovani, eu queria entrar um pouquinho e detalhar um pouco mais os impactos desse ciclo de alta dos juros aqui, tanto na economia, sim, como nos ativos financeiros, no mercado. Então, eu queria começar te perguntando da economia. Alta de juros é ruim para a economia, inclusive essa é a razão, é desaquecer a economia. Isso. Qual que é a tua visão aí para... Enfim, e o PIB é uma das variáveis que tem surpreendido sucessivamente de forma positiva os analistas. Isso deve mudar na tua visão com esse ciclo de alta de juros? E depois eu queria saber um pouquinho sobre impactos aí para também, que alta de juros também não costuma ser boa para a bolsa e tudo mais, mas eu queria também, enfim, qual que é a tua visão? Bom, o que vai acontecer é o livro-texto que a gente aprende na faculdade. Você sobe taxa de juros, então todos os setores que dependem de crédito vão sofrer, mercado imobiliário, bens duráveis, de maneira geral, veículos, esses setores vão perder ritmo. A gente não vê um problema sério, mas o que a gente entende é que é um mercado que vai crescer a um ritmo menor. O Banco BV, por exemplo, é um banco líder no financiamento de carro usado, a gente acompanha bem. E o que a gente viu é que as vendas de veículos usados no primeiro semestre do ano cresceu 13%. É muita coisa, né? Então, a expectativa nossa é que esse ritmo de crescimento seja atenuado ao longo de 25. Não é um problema, não é uma crise, mas é um esforço que o Banco Central faz para tentar jogar a economia brasileira mais próximo do seu potencial. Não adianta o governo dar estímulos de curto prazo para a demanda, a economia voando, né, crescendo 3%, quando a estrutura produtiva, a capacidade da economia atender essa demanda não funciona. Isso gera desequilíbrio, a gente viu no passado recente, e pressão inflacionária. Então o Banco Central vai tentar colocar um pouco de água nessa fervura, subindo taxa de juros. Mas não é uma desaceleração brusca, porque as condições de renda seguem muito favoráveis, né? E o próprio governo vem sinalizando manutenção de estímulos fiscais. Então, o resultado do ponto de vista econômico deve ser um crescimento, eu diria, o ano que vem mais próximo a 2%, nada dramático. E do ponto de vista financeiro, vários impactos, né? O mercado futuro de juros deve ter agora, como sempre acontece, uma trajetória de alta, de pressão, porque você, assim, não é muito claro qual é a taxa terminal, onde o Banco Central para, novos choques estão vindo na inflação. Então, acho que é um mercado futuro pressionado, né? Os juros futuros. A história boa do lado do câmbio, porque você tem uma combinação maravilhosa, né? O que explica câmbio nos últimos 25 anos é diferencial de juros, e o que a gente está vendo é corte de juros acelerado nos Estados Unidos e alta no Brasil. Então, a reação do câmbio deve ser uma reação de apreciação, né? O dólar caindo. Agora, historicamente, também juros altos é ruim para a Bolsa. Nossa Bolsa é movida muito por juros, tanto pelo valuation das empresas, quanto pelo posicionamento dos investidores. Quer dizer, com esse juro subindo, a turma vai preferir renda fixa, não renda variável. Então, acho que é ruim para a Bolsa, é dólar para baixo e ainda um momento estressado nos juros. Quanto aos juros futuros, para daqui a um ano, os juros futuros estão ali perto de 12%, né?
Você acha que vai subir mais do que isso? Que o mercado vai começar a ver o juro ainda mais alto do que esses 12%? Sim, porque quando você olha o contrato de 1 ano, normalmente você tem um prêmio de risco nele, né? Então eu tô achando que a taxa básica vai ser 12. Se você colocar um prêmio de risco adicional, essa taxa tem que subir mais. E como esse processo não vai ser um processo tranquilo, então provavelmente o prêmio de risco sobe. Então as duas coisas eu acho que vão acontecer. Taxa básica mais alta e prêmio de risco mais elevado. Então a tendência é que você tenha uma pressão maior nos juros futuros. Então, por exemplo, aqueles ativos de renda fixa pré-fixada, né, Vão indexados sofrer. à inflação, vão ainda sofrer um pouco Vão mais. sofrer. Né? E vão sofrer um pouco pelo que vocês comentaram. Eu acho que ninguém imaginaria há 2, 3 meses que a gente teria um novo ciclo de aperto monetário. Então, renda fixa sempre muito atraente. E agora você vai ter uma perda de valor desses papéis. Então, vai ser uma má notícia para quem está carregando aí posições de renda fixa. Não, legal. Acho que eu queria até entrar um pouquinho e te perguntar um pouco sobre isso, né? Porque a trajetória da Selic está totalmente diferente do que se imaginava, né? O mundo que a gente estava traçando e se as pessoas que estão assistindo a gente pegarem as edições do Touros e Ursos ali do final de 2023, começo de 2024, a gente estava falando em Selic ali de um dígito, não nós, né? A maioria das pessoas que a gente trazia... Eu, aqui, inclusive, o mercado realmente estava, né? Quem era pessimista estava falando ali de um juro próximo de 10% Isso daí. nesse ano. Então, poxa, o que deu errado, Padovani, assim, para isso não acontecer? E o que é preciso para o juro brasileiro finalmente engatar uma trajetória de queda e a gente voltar a ter aí taxas civilizadas, digamos assim? O que deu errado foi a leitura em relação ao Banco Central, né? Eu vou contar o meu caso em particular. A gente já tinha mais ou menos um radar, uma desaceleração global, já estava se especulando que momento o Banco Central norte-americano ia cortar juros. Então o cenário global não mudou muito do que a gente imaginava. A situação fiscal no Brasil era ruim, continua ruim, com expansão fiscal, aumento de trajetória de dívida, nada novo. O que a gente entendia, no entanto, eu acho que eu e muitos economistas, era de que o Banco Central brasileiro ele seria tolerante com a inflação. Não só por conta da transição no comando da autoridade monetária, mas por conta da experiência passada. A gente já teve recentemente, aí, entre 2011 e 2015, um Banco Central que deixou a inflação correr acima do centro da meta. Aqui na América Latina, o México, durante muitos anos, optou por ter uma inflação estável e não uma inflação na meta. Então, a gente imaginou que essa seria uma saída aqui do nosso Banco Central. Né? Por que isso? Porque quando o governo decide aumentar gasto, ele também toma uma outra decisão, que é como ele vai financiar esse gasto. Então, o que a gente tem visto é que parte desse financiamento vai ser feito com aumento de impostos, parte com dívida e uma outra parte com inflação. Então, a nossa leitura é de que, nesse cenário fiscal, o Banco Central ele é parte da decisão do governo e, portanto, de aumentar gasto, portanto, ele aceita mais a inflação. Era essa um pouco a nossa tese. Essa tese também era facilitada pela leitura de que se a gente estivesse rodando com uma inflação próxima a 4, por exemplo, acima do centro da meta, seria ainda um nível historicamente muito bom. Né? Pegar os últimos 25 anos no Brasil, a inflação correu 6,5%. Então, se falar que a inflação está correndo 4%, bem tranquilo, né? Se a gente for passar uns dias na Argentina, você vai voltar animado com a nossa inflação. Então, a ideia de que um nível de 4% é social e politicamente tolerado. E aí o Banco Central não faria grandes marolas, deixaria a coisa andar, sempre com um argumento um pouco cinzenta de que essa convergência vai ser lenta. A gente vai para a meta, mas com calma, né? O que mudou foi isso, né? O que mudou foi o que o Banco Central nos comunicou de que não, o meu compromisso é com o centro da meta e eu vou buscar 3%. Então, essa postura do Banco Central foi a novidade, faz sentido, e aí a gente passou a trabalhar com a alta de juros. Né? E você avalia isso como sendo bom? Essa postura do Banco Central mais hawkish, assim, por assim dizer? Tipo, qual que é a sua avaliação aí em relação ao Campos Neto à frente do Banco Central? E agora, entrando o Galípolo, também se esperava que ele fosse ser mais leniente com a inflação. Isso. E não é o que está se mostrando, né? Não, você fez várias perguntas aqui. Como a gente teve o presidente da República liderando um debate nacional contra o Banco Central,
Então era natural esperar que quando ele indicasse o presidente do Banco Central, como indicou, esse novo diretor, esse novo presidente, ele seria mais tolerante com a inflação, ou teria uma estratégia de política diferente, né? Não foi o que aconteceu. A boa notícia é de que a gente tem um Banco Central independente que se protege dessas pressões políticas de curto prazo. Se você perguntar para qualquer político, ele vai sempre ter um cálculo em ano eleitoral de aumentar gasto público, reduzir juros, fazer a economia andar. Com a economia indo bem, as avaliações do governo normalmente melhoram e as chances eleitorais do presidente, do governo, aumentam. Então, a lógica eleitoral de curto prazo normalmente explica incentivos fiscais monetários que os cientistas políticos chamam de ciclo político dos negócios. É um padrão nas democracias. Então, seria razoável, quando você olhasse o ciclo político, as críticas do presidente, troca de comando, que a gente tivesse uma outra postura, né? Agora, essa postura é bem-vinda porque ela reforça a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central está inserido num debate sobre a autonomia das agências, de maneira geral. E essas agências autônomas, independentes, são importantes justamente para blindar pressões políticas de curto prazo em áreas centrais da administração pública. Então, é o caso da política monetária. Então, o que você está fazendo é blindando o Banco Central, e isso permite a ele tomar decisões mais técnicas, né? E técnicas polêmicas. Os juros já são altos, tem que levar mais, né? Então, ele toma uma decisão. E essa decisão, ela acaba limitando o próprio governo. Quer dizer, a gente hoje tem um ambiente institucional no Brasil muito mais sólido do que a gente tinha no passado, e isso limita as escolhas de governo. Portanto, o governo, se ele quiser ganhar a eleição aumentando o gasto público, ele não vai contar com o Banco Central. Então, isso acaba limitando o populismo econômico. Ao limitar o populismo econômico, manter a inflação controlada, você torna o país mais previsível. E, portanto, isso favorece o crescimento econômico. Então, eu acho que no final do dia, essa decisão de ontem, ela reflete um avanço institucional no país que, no final, acaba sugerindo mais crescimento econômico. Ou não mais crescimento, porque a economia desacelera, mas mais estabilidade econômica no país. Para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, o Campos Neto foi o primeiro presidente do Banco Central sob essa nova lei da autonomia, da independência formal. Qual que é a tua avaliação sobre o mandato dele? Está acabando, ele ainda tem uns meses para fazer algumas bobagens, digamos assim, mas ou fazer coisas boas, mas qual que é a tua avaliação sobre o mandato do Campos Neto até este momento? Olha, é difícil achar alguém que tenha unanimidade, né? Então, nem eu tenho unanimidade na minha casa. O presidente Campos Neto, eu acho que ele teve duas coisas muito elogiadas pelo mercado e duas críticas muito frequentes, né? O que ele foi elogiado é o fato dele ter sido o primeiro presidente do Banco Central independente, resistido bem às pressões, né? E, portanto, ter consolidado uma agenda. Outro elogio que se faz ao presidente, eu concordo plenamente, é como a gente estava até conversando antes, a agenda microeconômica, a agenda de modernização. Isso realmente está mudando a história do país. A história do Pix é um sucesso estrondoso, para dizer o mínimo, e, portanto, eu acho que isso foi uma agenda dele, presidente. Então, eu acho que o Brasil é muito devedor do Roberto Campos Neto em relação a esses avanços que a gente viu nos últimos anos. Agora, só para não falar que, né, existe unanimidade, as duas críticas que eu mais ouço, a primeira é com relação à comunicação do Banco Central. Essa foi uma característica que acompanhou essa gestão, foi sempre muito ruim. Isso no processo de alta de juros, isso no processo de queda de juros de 2020, alta em 2021. E agora a gente viu a confusão que foi nas últimas semanas. Então, isso é uma característica desta gestão, a dificuldade em se comunicar. E comunicação é um instrumento importante de política, porque quando o Banco Central é claro, ele acaba ancorando as expectativas, né? Quando o Banco Central sinalizou que ia aumentar juros, isso favoreceu o recuo das expectativas. Mas depois, com essa confusão de que não sobe, mas não sobe muito, sobe pouco, quanto que sobe, o pessoal falou, peraí, tá estranho isso, acho que esses caras não vão ter um compromisso tão sério com 3%. Então, acabou atrapalhando. A outra crítica muito comum é a postura política, ideológica, partidária do presidente Roberto Campos Neto. Como a gente tem uma autonomia do Banco Central, um Banco Central autônomo, você tem que ser autônomo também o Banco Central, né? Então, não dá para
para você manifestar publicamente suas preferências. Todos nós temos as nossas preferências, eu acho que isso é natural. O problema só é que a cadeira de presidente do Banco Central não permite conversas com políticos, né, declarações de apoio em eleição. Então, eu acho que isso acabou tornando a vida dele mais complicada, porque ao ter essa postura, ele acabou se transformando, ele e o Banco Central, num alvo fácil da própria política, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho ouvido é que o presidente da República, ele genuinamente se sente irritado com a figura do Roberto Campos Neto, que foi nomeado pelo governo anterior. Então isso acabou atraindo para o Banco Central, do ponto de vista institucional, críticas que eu acho que foram muito pesadas, muito injustas, mas que derivam, de algum modo, dessa postura pública deles de apoio a certos candidatos, a certas preferências, né? Se ele não fizesse nada, ele já, assim, já seria algo que... Já seria complicado. Já seria complicado, porque já teria uma antipatia natural por ele. Já teria. Agora, fazendo, piora. Bom, tá certo. Acho que a gente pode passar agora para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e ursos. Repassando aqui, também explicando aqui a regra do nosso joguinho aqui, do segundo bloco aqui do nosso programa, né? Os touros são os destaques positivos, aqueles que estão em alta, né? E a gente escolhe aqui em todas as edições do programa. E os ursos são aqueles cuja fase não é das melhores, podemos dizer assim. E a gente começa, Padovani, sempre a gente pede para o nosso convidado apontar um urso dessa edição. E, enfim, a gente começa pelos ursos e depois vai para os touros. Então, vou passar a bola para você aqui para te perguntar para quem você daria o seu urso dessa edição. O meu comentário urso dessa semana, eu acho que é o impacto que a gente vai ter nos setores que dependem de crédito, né? Isso é ruim para as empresas, isso é ruim para as bolsas. Os juros no Brasil já são muito elevados, vão ficar mais elevados ainda. Portanto, a contrapartida que a gente vai ter aqui depois do que a gente aprendeu dessa super quarta, é um sabor amargo naqueles setores da economia que estão precisando de crédito, né? Isso a gente vai sofrer um pouco. Efeito direto aí da alta da que é o efeito desejado, mas não menos, assim, isso não significa que não seja dolorido, né? Tá certo. E você, Júlia, quem é o seu urso? Eu escolhi... Essa semana foi uma semana mais fácil de ursos do que de touros, né? A gente estava até conversando aqui antes do programa. Eu escolhi como meu urso uma empresa americana muito tradicional que todo mundo conhece, que é a Tupperware, a a fabricante dos potinhos de plástico usados na cozinha, né? Porque é uma marca icônica, né? Tupperware praticamente se tornou sinônimo de pote de plástico, de que você usa para armazenar alimentos. Mas essa empresa, essa semana, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Pelo Chapter 11, que é o capítulo 11 da Lei de Falências americana, né? O apelido aí para RJ lá nos Estados Unidos. E só os rumores de que a empresa poderia pedir uma recuperação judicial ou até falência direto na última segunda-feira fez com que as ações da companhia caíssem quase 60% nas bolsas americanas, né? E até elas passaram a ser negociadas ali por 50 centavos de dólar apenas, e tiveram até a negociação paralisada. E no pedido apresentado à justiça, esse pedido de recuperação judicial, a Tupperware informou que tem entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares em ativos e entre 1 bilhão e 10 bilhões em passivos, com 50 mil a 100 mil credores. Ela já vinha de um processo de reestruturação de dívidas de mais de 700 milhões de dólares, né, de dívidas de empréstimos, e não conseguiu fazer um acordo com os seus credores. No ano passado, a empresa chegou a fazer, inclusive, um plano para fechar a sua única fábrica nos Estados Unidos e demitir quase 150 pessoas, né? Ela estava realmente correndo o risco de fechar as portas. A ideia agora é tentar vender o negócio, mas fazer com que ele continue funcionando, né? A Tupperware é uma empresa que todo mundo conhece, como eu falei, né? Bem tradicional, ela tem 80 anos de história, não é uma empresa jovenzinha, mas a crise que ela vem passando tem muito a ver com uma mudança de cultura mesmo, uma mudança de hábitos, não só na sociedade americana, né? Uma mudança de hábitos que a gente tem visto aí no mundo inteiro, que é famílias menores, pessoas
né, cozinhando menos em casa, comendo menos em casa, produzindo menos sobras, precisam de menos apetrechos de cozinha, casas menores, com menos armazenamento, enfim. Tanto que ela teve um pico, né, a demanda dela deu uma ressuscitada na época da pandemia, quando as pessoas estavam ficando mais em casa. Mas o período de ouro mesmo da Tupperware foi ali no pós-guerra, na década de 50, em que até as pessoas colecionavam, né, os potinhos, eram um objeto de desejo das donas de casa americanas, que eram mulheres que se dedicavam exclusivamente à casa e aos filhos e faziam aquelas festas de Tupperware, onde, né, elas vendiam, complementavam a renda vendendo Tupperware, mais ou menos hoje em dia como se vende Avon, essas coisas, e faziam ali também, socializavam com as amigas, né? Tupperware tinha uma coisa, um apelo de estilo de vida mesmo. E isso, obviamente, se perdeu no tempo, cada vez mais, e a concorrência foi aumentando. Você não precisa ter um potinho da Tupperware, pode ser qualquer potinho que você compra no mercado. E essa mudança cultural aí acabou realmente destruindo o negócio, né? Ao longo do tempo. E enfim, muitas empresas desaparecem por isso, né? Por mudança mesmo nos hábitos das pessoas. Isso eu acho que é o mais difícil de você lutar contra quando você tem um negócio. Uma das minhas lembranças de infância é a moça da Tupperware e em casa tinha isso. Tinha a moça do carrinho do Yakult e a moça da Tupperware. Assim, eu era muito mais interessado pela moça do Yakult. Mas eu lembro que era realmente infância anos 80 ali, então já aqui no Brasil foi muito forte. Era um objeto de desejo, era uma Sim. coisa meio aspiracional, né? E eles eram carinhos, né? Eu fiquei triste com essa história, porque realmente me remete a memórias, assim, as mais tenras memórias. Sim. Né, isso acontece. Bom, eu vou falar aqui do meu urso, que vai também para uma empresa em dificuldades, que pediu recuperação judicial nessa semana. E engraçado que a Júlia falou que teve bastante urso nessa semana, mas até 45 do segundo tempo não tinha. E aconteceu a história da Tupperware e também a recuperação judicial, pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy, que é o meu urso dessa semana. A AgroGalaxy é uma rede que vende insumos agrícolas e, enfim, vem sofrendo bastante com a crise ali que o setor de agro está sofrendo junto, por conta ali da queda de, enfim, preços de grãos. A gente também teve todos esses eventos climáticos que acabaram prejudicando ali a área plantada, enfim, isso acaba gerando menos receita, né, menos volume ali de grãos, ali, de insumos que a AgroGalaxy vende para esses produtores. Com isso, ela já era uma empresa que estava bastante endividada, então acabou aí sofrendo e pedindo recuperação judicial nessa semana. A AgroGalaxy tem ações listadas na B3, abriu capital em junho de 2021, foi mais uma, então, portanto, mais uma dessas empresas dessa última safra de IPOs no Brasil que, enfim, que foram aí mais um fiasco. As ações da empresa já registraram uma queda aí de mais de 90% desde o IPO, viraram praticamente pó. E só que a recuperação judicial da AgroGalaxy não prejudicou somente os acionistas, porque a empresa não só tinha emitido ações, como também ali títulos no mercado de capitais, títulos de dívida, como por exemplo, né, CRAS, que estavam ali nas mãos de Fiagros, que são ali fundos de investimento listados na B3, que tem muita pessoa física, muito investidor, enfim, que é atraído ali pela isenção de imposto de renda na distribuição dos rendimentos. Então, enfim, tem muita gente aí que provavelmente vai ser prejudicada por essa recuperação judicial da AgroGalaxy, por isso leva aqui o meu prêmio de urso da semana. Bom, mas vamos agora virar o disco e falar aqui dos touros, dos destaques positivos dessa edição. E vou também agora passar aqui mais uma vez a bola aqui para o Padovani. Para quem você vai dar o seu touro aqui? Olha, Padovani? o touro, eu vou ficar na minha área aqui, que é de bancos centrais. Eu acho que o touro é essa combinação de queda de juros lá fora e alta aqui dentro, vai trazer um alívio no dólar, portanto, no custo das empresas, né? Eu acho que o mundo vai fazer com que muitos setores respirem, porque vão ter matérias-primas mais em conta, com o dólar ajudando, né? E, ao mesmo tempo, essa decisão de alta de juros, por mais polêmica que possa ser, reforça um avanço institucional no Brasil, né? A gente consegue ter uma política monetária relativamente blindada de pressões políticas. Então, meu touro é as ações dos bancos centrais. Isso gera
o impacto negativo, mas também tem os seus aspectos positivos. E os bancos centrais que, de uma maneira geral, foram bastante criticados ali logo depois da Sim. pandemia, porque demoraram para subir Pra os reagir, juros. isso. Então, né, a inflação transitória ali do Jerome Powell já ficou, né, já... A famosa inflação transitória, né? Exato, acho que ele se penitencia. Ele mesmo, acho que já virou até piada interna mesmo do próprio Jerome Powell, essa história da inflação transitória, mas acho que o Fed acabou fazendo um ajuste duro. Sim. E agora, enfim, vindo finalmente a recompensa também lá fora, com o início do processo de queda lá dos juros nos Estados Unidos. Mas, Júlia, e você? Para quem vai ser o seu touro? O meu touro vai para a Moove, subsidiária da Cosan, subsidiária aí de lubrificantes, né, do grupo Cosan, que entrou com um pedido de IPO nos Estados Unidos para listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE. O preço deve sair, o preço da ação aí, lá para meados de outubro. E a gente já esperava, né? A Cosan já tinha, em julho, informado o mercado que a Moove tinha registrado um pedido de listagem nos Estados Unidos, mas para além do quanto isso pode ser benéfico para a própria Cosan, né, já que o IPO das subsidiárias da Cosan é algo muito esperado e antecipado pelo mercado, também vai ser o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde o IPO do Nubank em dezembro de 2021. A gente estava aí num jejum, né, de IPOs, inclusive na Bolsa Brasileira, o último IPO foi anterior ainda, né? Foi lá em agosto de 2021. Inclusive, aí, essa safra da AgroGalaxy aí que foram os últimos IPOs. Depois a gente teve esse do Nubank nos Estados Unidos, também na NYSE, lá em dezembro, e depois não teve mais empresa brasileira abrindo capital para listar ações em bolsa. Então, a Moove vai ser a primeira, né, depois de todo esse tempo. Escolheu aí o mercado americano porque boa parte da receita da empresa tem origem no exterior, né, e ela vê espaço para expansão no mercado internacional. Inclusive, o capital levantado nesse IPO, a Moove quer usar justamente para aquisições na Europa e na América do Norte. Mas a ideia é que o controle da Moove continue com a Cosan, mesmo depois de começar aí a negociar suas ações. E a Cosan, né, apenas lembrando que tem também outras empresas já abertas em bolsa, como a Raizen, como a Rumo, e tem outras aí que também podem abrir capital aí no futuro não tão distante, a gente espera, como a Compass, por exemplo. Então, os acionistas da Cosan também esperam isso aí com bastante expectativa. Então, por isso, a Moove aí é o meu touro da semana. É uma ótima notícia a volta dos IPOs de empresas brasileiras, mas, ao mesmo tempo, fico meio chateado por não ser aqui na B3. Pois é. Fica um ursinho para B3 por conta dessa história, né? Enfim, acho que tem tudo, né, para ser uma oferta bem sucedida, ainda mais começando um ciclo de queda de juros lá fora, né, que também estimula o investimento em ativos de risco. Enfim, vamos esperar que a gente consiga aí retomar uma safra de IPOs aqui no Brasil que seja melhor do que foi essa última, que, enfim, o próprio exemplo da AgroGalaxy mostra que não foi dos melhores, para dizer o mínimo. Bom, deixa eu falar aqui do meu touro, então. O meu touro vai para o Bitcoin, para as criptomoedas, Bitcoin voltou a ser negociado acima do patamar de $60 mil, em reação à decisão do Fed, também a decisão de redução dos juros lá nos Estados Unidos. As criptomoedas estão diretamente ligadas a juro lá fora. Então, a expectativa do mercado é que, com esse ciclo de afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos, isso dê um novo gás para o mercado cripto, que bateu vários recordes no começo do ano, mas depois deu uma murchada. Mesmo com essa alta recente, por conta da decisão do Fed, ainda está abaixo das máximas históricas alcançadas. E tem um detalhe que o quarto trimestre costuma ser, historicamente, o melhor para o mercado de criptomoedas. Então, também para quem acredita nesse fator temporal para investir, pode ser um bom momento também para o Bitcoin e para as criptomoedas. Então, por isso aqui, vou dar o meu touro para o Bitcoin aqui e para as criptos. Mas eu queria, para a gente encerrar, a gente gosta de falar de algum touro que não tenha muita relação aqui com o mercado financeiro, e eu vou escolher aqui o Woody Allen para essa edição. Estreia nos cinemas brasileiros nessa semana
o 50º filme do diretor, chama Golpe de Sorte em Paris. E esse, além de ser o 50º, que eu acho que é um número, né, uma marca impressionante, você lançar 50 filmes na carreira, esse pode ser o último filme do Woody Allen. Ele vem dizendo em entrevistas que tá cansado de correr atrás de dinheiro para fazer os filmes. Ele falou até tenho boas ideias. Se alguém chegar com dinheiro, eu faço, mas eu não vou mais atrás. Ele falou que só vai escrever para teatro, ele falou que tá tentando escrever um livro, um romance, e não consegue. Então, poxa, eu sou muito fã do Woody Allen, né? Desses 50, eu devo ter uns 45 eu assisti com certeza. Não assisti todos, mas faltam uns 2 ou 3, e certamente eu vou ao cinema para assistir Golpe de Sorte em Paris, que é o primeiro filme do Woody Allen que não é falado em inglês, é um filme falado em francês. Também achei bastante curioso, e tô curioso para saber qual é o resultado do Woody Allen dirigindo atores franceses para esse filme. E entendo que acho que tem muito para ver, tem muito para entregar. Eu acho que tem um universo do Woody Allen, algo que eu tenho bastante identificação, né? Assim, acho que essa coisa desse universo intelectual do qual ele retrata ali de uma maneira bem humorada, com todas as neuroses, né, de uma pessoa que vive ali em Nova York, sabe, assim, acho que a gente me traz bastante identificação aqui em particular, assim. Então, por conta de tudo isso aqui, eu vou dar aqui o meu touro pro Woody Allen e torcer aqui para ser um bom filme, né? Acho que, por mais que eu seja fã também, nos últimos filmes o Woody Allen tem deixado um pouco a desejar, mas, assim, é um cineasta extraordinário, assim, realmente um dos grandes que, embora tenha ali alguns problemas na esfera pessoal, acho que a obra dele, a gente discutiu muito isso nos últimos dias na redação, né, Júlia? Essa separação entre, né, o homem e a obra, né? E acho que isso, nos últimos tempos com redes sociais, isso tem ficado um pouco difícil de diferenciar. As pessoas estão, né, essa onda do cancelamento e tudo mais, acho que isso está cada vez mais difícil de você estabelecer essa linha. Eu procuro não fazer julgamentos do que a pessoa faz. Procuro ver um filme ver um filme ou ler um livro e julgar apenas a obra e não quem está por trás da obra. O que vai ficar é a obra, não quem fez ela. Com certeza. Bom, com isso a gente pode colocar aqui um ponto final nessa edição, nesse filme dessa edição do Touros e Ursos. Queria agradecer demais aqui a presença do Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Padovani, obrigado mesmo, hein? Obrigado pelo convite. Legal. Bom, em outras decisões do Banco Central aí, a gente vai Outras super quartas, contem comigo, hein? É isso aí. Bom, Júlia, espero aqui pro próximo programa. Legal, obrigada, Vini. Obrigada aí a todo mundo que nos acompanhou. Bom, obrigado a você também que acompanhou a gente aqui pelo YouTube e pelos tocadores de áudio. E também não se esqueça de acessar o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço!